Imagine uma sala branca, com os aparelhos apitando pi, 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 pi. Já se passavam 12 dias e meu filho ali na UTI. Ele estava em coma. Antes, ele já tinha passado por uma retirada de tumor cerebral e também por uma parada cardiorrespiratória. Essa parada durou 8 minutos. Pela ciência, no 5º minuto, o médico poderia ter decretado sua morte. Mas o médico não desistiu. Ele insistiu e, milagrosamente, no 8º minuto, o pulso dele voltou. Voltou, mas ele estava em coma. Pela escala de Glasgow, ele estava no último estágio antes da morte. Minha esposa, ali comigo, grávida do nosso 3º filho, naquela UTI, os médicos estavam ali para dar uma notícia para a gente, para conversar conosco. Nesse momento, um dos médicos pediu a palavra e falou: pai, mãe, vocês precisam estar preparados. Provavelmente o Gabriel não vai mais acordar. A gente ouviu aquela notícia, eu ouvi e não respondi nada. Eu não respondi não por ser forte, mas porque eu não sabia como se enterraria um filho e continuaria vivendo depois. Ali naquela UTI, eu entendi que estava num ambiente de espera. Todas as pessoas lá estavam esperando uma melhora, esperando uma notícia. Mas ali eu aprendi que a espera é o lugar onde a razão se esgota. E é justamente nesse lugar onde a fé entra. Não apenas religiosa, mas como decisão e ação. Ali naquele 12º dia do coma, após ouvir aquele diagnóstico, Ana e eu permanecemos firmes do lado do Gabriel. Mas as pessoas que passavam ali nos olhavam como quem olha pais enlutados. Mas o que ninguém sabia era que nós não estávamos aceitando aquele diagnóstico. Nós estávamos reagindo. Nós decidimos ali, juntos, acreditar. Acreditar que aquele diagnóstico não seria o destino do nosso filho. Mesmo que a realidade dissesse o contrário. Mesmo que parecesse loucura. Mesmo que 100% dos sinais fossem negativos. E naquela noite, exatamente naquela noite, eu disse uma frase que se tornou o meu norte. Se eu não posso agir com as mãos, eu vou agir com a fé. Porque fé também é ação. É fazer tudo o que está ao nosso alcance. E esse foi o primeiro passo do que eu chamo de paradoxo da fé. Quando tudo diz não, você tem 2 escolhas. E as 2 são igualmente irracionais. Não acreditar e passar o resto da sua vida se perguntando: e se? Ou acreditar. Acreditar e agir. Agir não porque faz sentido, mas porque agir é a única chance de mudar o sentido. Essa é a lógica do paradoxo da fé. A fé, ela não é a garantia. A fé é a direção. O impossível, ele não acontece quando você entende. O impossível acontece quando você se move. No 15º dia do coma, o Gabriel acordou. Ele voltou. Mas não exatamente como a gente esperava. Ele estava ali, naquela cama, imóvel. E, naquele momento, a gente recebeu novamente uma junta médica. Eles vieram com aquele olhar de quem vai dar uma notícia ruim. E Ana e eu nos preparamos, nos sentamos, e um dos médicos falou: pai, mãe, em virtude da parada cardiorrespiratória do Gabriel, ele teve uma isquemia do lado direito do seu cérebro.
o que implicará que ele não vai mais poder movimentar o lado esquerdo do corpo. Ele não vai mais andar. E nós, mais uma vez, ouvimos aquele diagnóstico, nos olhamos e conversando, pensando, relembrando os momentos do Gabriel até ali. Uma criança de 8 anos, saudável até então, atleta, campeão de futsal. E nos perguntamos como que ele não ia mais andar? Como que ele não ia mais jogar futebol? E ali nós decidimos mais uma vez que aquele diagnóstico não seria o destino do nosso filho. Nós decidimos acreditar. Acreditar que ele iria andar, mas mais do que isso, ele iria jogar futebol. Essa decisão e a nossa fé nos fez agir. E tomado pela fé, nós fizemos várias coisas. Uma delas, eu lembro que em outro momento o médico entrou naquele quarto e falou: pai, o Gabriel vai ficar muito tempo nessa cama, pode ser que ele não se levante mais, então você precisa contratar um fisioterapeuta para que movimente o Gabriel nessa cama, para que os músculos dele não se atrofiem. E ali, tomado pela fé, na hora que ele falou isso, eu respondi: doutor, e se eu contratar 3 fisioterapeutas? E se a gente fizer 3 sessões por dia? E se eu levar ele para a praia, para que, se a gente tentar colocar ele em pé e ele cair, ele caia numa areia fofa e não se machuque? Ele olhou para mim, como quem está ouvindo uma coisa muito estranha, e falou: pai, eu não vejo problema. Ele não estava entendendo a lógica que a gente estava usando. E a lógica era a lógica da fé, era do acreditar. E a gente acreditou e assim a gente fez. Nós contratamos os fisioterapeutas, o Gabriel fez 3 sessões por dia. Mas não bastava a gente acreditar, ele também tinha que acreditar. E a gente transformou as sessões de fisioterapia num treino. Ele precisava acreditar que ele ia jogar futebol de novo. E como é que ele ia para um treino antes? De meião, chuteira e padrão de futebol. E assim ele fez. Todas as sessões de fisioterapia a partir daí, vestido desse jeito, pronto para o treino. Várias vezes ele fez essas sessões chorando. Ele chorou muitas vezes. Ele caiu muitas vezes. Algumas pessoas às vezes diziam que eu estava maltratando meu filho. Mas na verdade, eu tinha certeza que eu estava fazendo o bem dele. Ele acreditou, ele fez a parte dele e permitiu que o milagre acontecesse. E ele voltou meses depois e jogou futebol. O Gabriel venceu. Essa história virou livro, virou até filme. Um filme inexplicável, que impactou milhões de pessoas no mundo inteiro. Virou o nosso testemunho, virou o nosso propósito. Mas o que pouca gente sabe é que essa mesma fé me trouxe outra grande vitória. Não mais no hospital, não mais no UTI, mas na minha vida empresarial. Eu fundei uma empresa do zero, aqui em João Pessoa, na Paraíba, nosso querido Nordeste. Sem investidores, sem capital, mas com um sonho. Um sonho e uma crença, que nós seríamos líder nacional de tecnologia em nosso segmento. Quando eu contava isso para as pessoas que estavam ao meu redor, elas diziam: Marcos, você tá maluco, cara. Como é que você vai conseguir conquistar esse sonho estando aqui em João Pessoa? Você precisa ir para São Paulo. Lá é que tá as pessoas e as empresas que crescem na área de tecnologia. Aqui não. E outra coisa, você precisa mudar seu DDD. Seu DDD precisa ser 011. Só assim que as pessoas vão te receber e vão te escutar. E eu ouvi mais uma vez aquele diagnóstico e decidi que ele não seria o nosso destino. Eu decidi acreditar que ia dar certo e trabalhar, fazer minha parte. Trabalhamos vários anos, muito duro, mas nós conseguimos. Nós nos tornamos líder nacional de tecnologia em nosso segmento. E mais do que isso, fomos adquiridos por uma grande empresa mundial em uma das maiores transações da história do nosso setor. Mas o que eu mais me orgulho não são os números por trás disso. O que eu mais me orgulho é de nunca ter mudado o meu DDD. Ele permanece 083 até hoje. E as pessoas me respeitam pelo que eu sou, pelo que eu fiz
pela minha decisão, pela minha essência e pela minha fé. Mas por que eu fiz isso? Porque eu aprendi que milagres e empresas de sucesso, elas nascem do mesmo lugar. Nascem de alguém que decidiu acreditar antes de ver. É assim que se constrói um time, é assim que se cria um produto campeão, é assim que se vence uma crise, é assim que se escala um negócio. Fé é o ato de executar antes de ter todas as respostas. Enquanto muita gente espera as condições perfeitas, eu nunca esperei. Na verdade, eu aprendi que pode ser que elas nunca apareçam. E se aparecer, vai ser só depois de você fazer sua parte, depois de você executar, nunca antes. Talvez vocês que estão aqui nunca tenham vivido um coma médico, mas eu tenho certeza que você já enfrentou o coma de um negócio quebrando, o coma de um casamento em crise, o coma de um sonho engavetado, o coma de um diagnóstico difícil, o coma de uma crise no trabalho, o coma de uma culpa que você nunca contou para ninguém. Todos nós já passamos por comas. E é por isso que essa história não é sobre mim, não é sobre o Gabriel, é sobre você. É sobre você. Sobre o momento em que sua vida diz, não tem mais jeito. E você decide responder, eu vou acreditar mesmo assim. Aqui está o coração do paradoxo da fé. A fé que transforma não é a fé que espera, é a fé que se move. Não é uma fé sentimental, não é uma fé passiva, não é uma fé apenas espiritual. É uma fé estratégica, é uma fé prática, é uma fé diária, é uma fé executável. Fé é continuar plantando quando o solo ainda está seco. Fé é treinar quando você ainda não vê progresso. Fé é abrir o negócio mesmo quando ninguém mais acredita. Fé é pedir ajuda quando o seu orgulho queria ficar em silêncio. Fé é dar um primeiro passo sem saber exatamente como serão os próximos. E aqui está uma frase que eu quero te entregar de presente. A fé, ela não vai eliminar o teu medo. Na verdade, a fé, ela não vai deixar o teu medo dominar você. No dia em que Gabriel jogou futebol novamente, eu entendi algo que mudou minha vida para sempre. O impossível não é o fim. O impossível é o começo de tudo que ainda não existe. Por isso que quando alguém me procura dizendo, Marcos, não vai dar, eu respondo, é agora que começa. Por quê? Porque se você não acreditar, você não vai ter futuro. Mas se você acreditar, o futuro, ele vai te obedecer. Pense agora. Pense agora em um sonho. Vocês, você. Pense em um sonho. Pense em um sonho que você abandonou. Aquele sonho que você deixou na gaveta, que você deixou guardado. Só um sonho. Pensa nele agora. E a partir de hoje, acredita nele de novo. Visualiza ele dando certo. Mesmo que pareça impossível. Mesmo que seja irracional. Mesmo que pareça fé demais para o pouco que você tem hoje. Feche os olhos. Feche os olhos por 10 segundos. Visualiza esse sonho. Visualiza ele acontecendo. Se sente lá. Se sente vivendo nesse sonho. Se sente vivendo. Isso que você acabou de fazer é ter fé. É um exercício de fé. E talvez agora você esteja se perguntando: e o Gabriel? Como é que ele está? Melhor do que eu falar, eu vou pedir para que ele fale. Gabriel, vem cá. Hoje, sou uma pessoa saudável, feliz, uma pessoa normal. Passei por várias dificuldades na minha vida, mas hoje eu brinco, estudo, jogo bola, passei em 3 faculdades, namoro.
Gente, então sabe esse sonho aí que vocês tiveram? Acredita nele. Porque não acreditar é tão louco quanto acreditar. Mas acreditar te move. E quem se move, muda o mundo. Obrigado.